Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre a expansão norte-americana no século XIX, como que se deu aí a política expansionista nos Estados Unidos durante esse período que compreende, então, o século XIX. Então, para a gente entendermos aí como se deu essa política de expansão aí nos Estados Unidos, nós iremos ver então sobre a crise no sistema colonial. Então, há uma relação entre a transição do feudalismo ao capitalismo, que está relacionado com os movimentos de independência, sobretudo na América Latina. Então, o processo de independência, o processo de expansão americana, ela está estritamente ligada à mudança, à transição entre o sistema feudal ao sistema capitalista. O pivô da crise do sistema colonial foi o processo de industrialização, que iniciou na Inglaterra e foi desmontando a lógica da política mercantilista em vários outros países. Então, esse processo de industrialização que começou lá na Europa, ela foi desencadeando aí e foi desestabilizando, foi desmontando essa política mercantilista com relação aos outros países. Os movimentos anticoloniais e suas motivações. Há motivações que explicam o rompimento das áreas coloniais com as suas respectivas metrópoles. Internamente, as colônias se desenvolveram devido à própria exploração que se faz nelas. Nasce, então, uma elite local, apesar de subordinar aos interesses dos grupos dominantes da metrópole. Os movimentos anticoloniais e as suas motivações. O desenvolvimento das colônias promove uma maior opressão das metrópoles sobre estas. Então, há aí uma crise à oposição entre a colônia e a metrópole. Então, esse processo que vai desencadear aí os movimentos anticoloniais, ou seja, aqueles movimentos que era contra a existência de colônia, ela vai se desencadeando aí numa série de motivações. Uma delas é as altas taxas de exploração com relação aos impostos. Havia uma carga, uma taxa de impostos muito grande com relação às colônias. Por isso que vai crescendo aí essa oposição entre colônia e metrópole. Paralelamente, vai ocorrendo, então, as mudanças na própria metrópole. O antigo regime vai entrando em crise, que era esse regime que era sustentado pelo sistema feudal, que era muito comum e existente na Europa naquele momento. Nasce com isso, então, gente, as revoluções burguesas, que começa na Europa e vai desencadeando revoluções para outras partes do mundo e, consequentemente, a América ela não vai ficar sem haver aí essas motivações que vai desencadear o processo de ela não vai ficar de ser afetada por esse processo de revolução na burguesia, destravando as amarras que ainda impediam o sistema capitalista, que era baseado aqui nos ideais liberais, que era aquele ideal de liberdade econômica, no qual era sustentadas aqui pelas ideologias do sistema capitalista. As primeiras tentativas de independência na América. O processo de independência hispano-americana ela teve início em 1780, quando Tupac Amaru comandou aí uma ressurreição, um levante, uma revolta, que foi liderada por 60 mil indígenas contra o domínio espanhol, contra a exploração espanhola
que existia aqui na América Latina. A rebelião liderada pelo Tupac Amaru, só foi totalmente esmagada pelos espanhóis em 1783. Então, no finalzinho aí do século XVIII. Em 1804, escravos revoltaram-se contra a elite branca e proclamaram a independência do Haiti. O segundo país da América a conseguir livrar-se do domínio europeu, e o primeiro, aí foi os americanos, que conseguiu, se desvencilhar, desvincular aí da Inglaterra. Um ex-escravo negro chamado Toussaint Louverture foi o primeiro líder dos haitianos na luta pela liberdade, que foi inclusive uma revolta, aqui liderada, por ex-escravos e por escravos, que vai desencadear o processo de independência no Haiti. Em 1811, explode na Venezuela o movimento emancipatório inspirando a independência norte-americana. Essa rebelião na Venezuela, ela foi comandada pelo crioulo chamado de Francisco Miranda, tendo sido vitoriosa temporariamente. Lembrando, gente, que os crioulos eram os filhos, aí dos espanhóis nascidos em solo americano, que eram chamados de crioulo. A Venezuela proclamou sua independência em 1811, mas em 1802, uma contraofensiva do exército espanhol derrotou os revolucionários e restabeleceu a condição de colônia aqui na capitania. Miranda foi preso, deportado, morrendo em uma masmorra espanhola. Os movimentos, ainda falando sobre os movimentos anticoloniais, aqui vocês podem observar um relevo, ao centro nós podemos encontrar o Simão Bolívar e o general San Martín no Equador. A ascensão de José I, o irmão de Napoleão, ao trono espanhol em 1808, estimulou o movimento de emancipação, o movimento de independência na América Espanhola. Os crioulos, então, organizaram-se em cabildos, as câmaras municipais, e constituíram juntas governativas, assumindo a administração das colônias. Com a restauração da monarquia, em 1814, no entanto, a Espanha voltou a reprimir os movimentos separatistas, derrotando-os. E aí, gente, nós não podemos esquecer que um dos principais inspiradores do movimento libertador, dos movimentos de independência aqui na América, foi o iluminismo, Assim como o iluminismo ele foi uma prática libertária na Europa, ela também, ao chegar na América, ela vai inspirar aqui vários levantes, várias revoltas populares, inclusive no Brasil, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência baiana, todas essas foram inspiradas pelo iluminismo. Então, o iluminismo, que foi uma corrente de pensamento libertária, ela vai inspirar aqui esse movimento anticolonial. Um grande aparato ideológico acompanhou as modificações na metrópole. O iluminismo político e econômico, investindo contra o monopólio e contra o trabalho escravo. Então, gente, o iluminismo ele pregava essa ideia de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então, eram princípios ideológicos que iam contra todas essas ideologias que eu acabei de falar para vocês. Ora, o monopólio e o escravismo eram as bases de sustentação aí do antigo regime, que foi a base existente aqui durante a existência do feudalismo aí nas colônias. O sistema colonial
né, ele vai ser amparado, né, pelo antigo regime. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, né, que seria a luz, o conhecimento, né, que ia tirar, né, aquele indivíduo da ignorância, contra o antigo regime. Né? O antigo regime era aquele regime, né, galgado, né, sustentado pelo feudalismo, né, que era um regime muito comum na Idade Média, na Europa, né, e que pregava maior liberdade econômica e política. Né? Então, o iluminismo ele pregava, né, que havesse aí uma maior liberdade econômica e política, que era aí a sustentação, né, do regime capitalista, né, que foi inclusive implantado na América, né, o regime capitalista. Um grande aparato ideológico acompanhou as modificações na metrópole, o iluminismo político e econômico, investindo contra o monopólio e contra o trabalho escravo. Ora, o monopólio e o escravismo eram as bases de sustentação do antigo regime. Agora nós vamos falar das conjunturas, qual era a realidade, né? Qual era a sustentação aí, né, desse sistema de exploração colonial existente aqui na América, principalmente, né, na América do Norte. É preciso levar em conta a conjuntura, né, das colônias de povoamento e de exploração naquele momento. Então, nós devemos levar em consideração qual era a realidade, né, que se encontrava as colônias de povoamento e de exploração. A própria Inglaterra permitia a liberdade política, a liberdade econômica e em algumas de suas colônias. Colônias essas que eram, né, sustentadas entre Norte e Sul. Após a Guerra dos 7 Anos, a política da Inglaterra muda, né, de forma radicalmente. Os movimentos anticoloniais e movimento emancipacionista. Tendo como pano de fundo a independência dos Estados Unidos, acontece no início do século XIX as emancipações. Emancipar, gente, é tornar-se livre, né? É tornar-se libertários, né? Aqui, então, emancipar-se era libertar-se das colônias, né? Tanto colônias espanholas quanto colônias inglesas. Nas colônias espanholas, as classes sociais eram divididas da seguinte forma. Existiam os chapetones, os mestiços e os escravos. 1810 a 1815. As colônias espanholas estavam ocupadas por tropas napoleônicas. Em um primeiro momento, Argentina, Paraguai, Venezuela, Equador e Chile conquistaram aí as suas independências. De 1816 a 1828, vive a segunda fase de emancipação, já com o rei da Espanha no trono, que era o Fernando VII, com o apoio da Inglaterra a uma leva de revoltas. O México e o Peru se libertam, outras anteriores se consolidam. O Uruguai liberta-se da Espanha, mas é dominado pelo Brasil. Com exceção do México, todas as novas nações seguiram o modelo norte-americano. Então, com exceção do México, todos os países que conseguiu liberdade na América Latina e América do Sul vai seguir o modelo republicano, né, existente nos Estados Unidos. O Haiti, Cuba e Porto Rico foram também casos excepcionais, né, que não vai aderir ao sistema republicano, né, que já existia nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar sobre a doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? A chamada doutrina Monroe foi anunciada pelo presidente estadunidense James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1817 a 1825, em sua mensagem ao Congresso, em 2 de dezembro de 1823, o seu pensamento, né, essa doutrina criada pelo James Monroe,
consistia-se em 3 pontos. Né? Então, a doutrina criada pelo James Monroe era baseada aí na filosofia que consistia o pensamento, né, de 3 pontos. A não criação de novas colônias na América, a não intervenção nos assuntos internos, né, dos países americanos. Segundo a doutrina Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Então, a doutrina Monroe, ela vai pregar essa ideia, né, de que a partir daquele momento não poderia mais se estabelecer nenhum processo de colonização na América aqui sob a intervenção de nenhuma potência europeia. Né? Então, a doutrina Monroe, ela estabelece naquele momento que no continente americano, a partir daquela data, não poderia mais estabelecer nenhum sistema colonial. Né? Os países deveriam, né, continuarmos aí no processo de independência. No decorrer do século XVIII, o sistema colonial implementado pelos espanhóis na América passou a sofrer importantes transformações, frutos do envolvimento metropolitano nas guerras europeias e da crise da mineração. A gênese da independência, ou seja, qual foi a origem, né, dos processos de independências, né, aqui no continente americano. O Tratado de Utrecht, de 1713, foi uma decorrência da derrota da Espanha na Guerra da Sucessão Espanhola, sendo forçada a fazer concessões à Inglaterra, garantindo-lhes a possibilidade de intervir no comércio colonial através do aciento fornecimento anual de escravos africanos e do permisso venda direta de manufaturados à colônia. Esse tratado marca o início da influência econômica britânica sobre a região e, ao mesmo tempo, o fim do monopólio espanhol sobre as colônias na América. Mudanças promovidas pela Espanha. A abolição do sistema de frotas e a abolição do sistema do porto único, tanto na metrópole como nas colônias, pretendendo dinamizar o comércio, favorecendo a burguesia metropolitana e indiretamente o próprio Estado. Então, essas são algumas das mudanças que foram promovidas pela Espanha na medida que foi acontecendo esses processos de independência aí em solo americano. Na América, foi liberado o comércio intercolonial, desde que não concorresse com a Espanha, e os crioulos passaram a ter o direito de comercializar diretamente com a metrópole, que seria, no caso aqui, a Espanha. Os crioulos, a importância, nós vamos falar agora da importância dos crioulos. Lembrando que os crioulos são essa elite, filhos de espanhóis, nascidos aqui no continente americano. Então, toda vez que eu falar dos crioulos, vocês saberão que são essa elite aí, né, de filhos, né, de espanhóis nascidos em solo americano. Os crioulos enfrentavam ainda grande obstáculo à ascensão social, na medida em que as leis garantiam privilégio aos nascidos na Espanha. Os cargos políticos e administrativos, as patentes mais altas do comércio e os principais cargos eclesiásticos era vetado a essa elite colonial, chamado de crioulos, né, que era os filhos dos espanhóis nascidos no continente americano. Os filhos dos espanhóis teriam mais vantagem do que os filhos da elite espanhola nascido, né, em solo americano. Então, agora eu vou falar para vocês da contextualização e o estopim aí para o processo de independência nas Américas, né, espanhola. Então, a contextualização soma-se à situação socioeconômica, a influência das ideias iluministas,
difundidas na Europa no decorrer do século XVIII e que tiveram reflexo na América, particularmente sobre a elite colonial. O estopim, o elemento que destravou o processo de ruptura colonial, foi a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte sobre a Espanha. A resistência à ocupação francesa iniciou-se tanto na Espanha como nas colônias. Nela, as elites crioulas iniciaram a formação de juntas governativas que, em várias cidades, passaram a defender a ideia de ruptura definitiva com a metrópole. Os pontos comuns. O caráter militar envolvendo anos de conflitos com a Espanha, a grande participação popular, porém sob a liderança dos crioulos, a adoção do regime republicano, exceção feita no México, a fragmentação territorial, processo caracterizado pela transformação de uma colônia em vários países livres. Em síntese, podemos então chegar à conclusão que o processo de independência hispano-americano dividiu-se, grosso modo, em 3 fases. Em síntese, podemos resumir que o processo de independência na América Espanhola, ela se deu aí por 3 grandes fases. Os movimentos precursores, que vai de 1780 a 1810, as rebeliões fracassadas, que vai de 1810 a 1816, as rebeliões vitoriosas, que vai de 1817 a 1824. Os movimentos precursores deflagrados prematuramente foram severamente reprimidos pelas autoridades metropolitanas. Lembrar os movimentos indígenas, aquele lá que eu falei para vocês, liderado pelo Tupac Amaru. Essa rebelião indígena que aconteceu, lá no Chile, no Chile, na Venezuela e no Haiti. Essa rebelião indígena mobilizou mais de 60 mil índios e só foi totalmente esmagada pelos espanhóis em 1783, quando foram igualmente reprimida com outras revoltas, no caso aqui do Chile e na Venezuela. O precursor do movimento libertário foi inspirado no exemplo dos Estados Unidos. O crioulo venezuelano Francisco Miranda liderou a partir dessa época vários levantes e se tornou o maior precursor do movimento de independência hispano-americana. A singularidade. Após os Estados Unidos, a segunda independência da América foi realizada pelos escravos trabalhadores das plantations, que em 1793, através de uma insurreição popular contra a elite branca, libertaram o Haiti, que ficou conhecida como o fenômeno de haitização, que foi um movimento, inclusive, liderado 100% por escravos e ex-escravos. Rebeliões fracassadas. Os Estados Unidos, que possuíam acordos comerciais com a Junta de Sevilha, também não forneceram quando ajuda aos rebeldes hispânicos americanos. Em 1816, os movimentos emancipacionistas isolados, internamente e sem apoio internacional, foram momentaneamente vencidos pelas tropas espanholas. A vitória do movimento de independência, apoio da Inglaterra, dos Estados Unidos, a doutrina Monroe, a presença dos libertadores, e aí nós temos então o Simón Bolívar e o Martín José San Martín. A vitória. Simón Bolívar desencadeou a campanha militar que culminaria na liberdade da Venezuela, da Colômbia e do Equador. E mais ao sul, José de San Martín promovia a libertação da Argentina, do Chile e do Peru. O encontro de Guayaquil. Em 1822, os 2 libertadores encontraram-se em Guayaquil, no Equador, onde San Martín entregou a Bolívar o comando supremo do Exército de Libertação. Posturas diferentes e estratégias diferentes. Conferência do Panamá.
Em 1826, Simão Bolívar convocou os representantes dos países recém-independentes para participarem da Conferência do Panamá, cujo objetivo era a criação de uma confederação pan-americana. O sonho boliviano de unidade política chocou-se, entretanto, com os interesses das oligarquias locais e com a oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos, a quem não interessavam os países unidos e fortes. Após o fracasso da Confederação do Panamá, a América Latina fragmentou-se politicamente em quase 2 dezenas de pequenos estados soberanos, governados pela aristocracia crioula. Outros fatores que interferiam nessa grande divisão política foram o isolamento geográfico das diversas regiões, a compartimentação populacional, a divisão administrativa colonial e a ausência da integração econômica do continente. O pan-americanismo foi vencido pela política do divida e domine. E aí nós temos, então, a Marcha para o Oeste, né, que foi uma política implementada no continente americano para povoar as terras que estavam a oeste aí, dos Estados Unidos. O fortalecimento dos Estados Unidos como nação intensificou-se com a expansão das fronteiras do novo Estado por meio da compra, anexação pacífica ou beliscosa de terras. Inicialmente ambicionavam anexar o Canadá, que acarretou na Segunda Guerra de Independência, 1812 a 1814, com a demarcação de fronteiras. Rumo ao Pacífico, o governo americano comprou algumas áreas: Louisiana em 1803, Flórida em 1819 e o Alasca em 1867. Guerra com o México, né? A guerra que houve com o México, houve uma anexação aos territórios do Texas, da Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Nevada, que antes eram territórios mexicanos, passou a se tornar territórios americanos. A Marcha para o Oeste foi uma incorporação de territórios interioranos pelos colonos pioneiros e desbravadores, que faziam a fronteira mover-se sempre um passo além. Uma série de fatores motivaram e favoreceram essa expansão. A escassez de terra na faixa atlântica, a possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietários, o que também atraiu imigrantes europeus. Os movimentos anticoloniais na América Portuguesa. Então agora nós vamos, em síntese, falar um pouquinho aqui, né, dos movimentos anticolonialistas, né, que houve aqui, né, no Brasil, né, aqui na América Portuguesa. Os movimentos emancipatórios no Brasil, eles aconteceram entre, né, o final do século XVIII e início do século XIX. O objetivo dos movimentos emancipacionistas existentes no Brasil era a separação de Portugal, né, a independência. Eles queriam aí, né, um país nacionalista. Esses movimentos emancipacionistas, assim como em outros territórios americanos, no Brasil, foram influenciados pelo iluminismo, influenciados pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. E a revolta do Haiti também, né, contribuiu para os movimentos emancipacionistas no Brasil. Um desses grandes movimentos emancipacionistas existentes no Brasil foi a Inconfidência Mineira, que, inspirados, né, tanto pelo iluminismo quanto pelos movimentos, né, de independência no continente americano, ela aconteceu em 1789. As causas da Inconfidência Mineira eram o esgotamento do ouro, a crise econômica, a exploração abusiva dos impostos da derrama, a proibição de produção de manufaturados na colônia, que era chamado de Alvará de Dona Maria I, e a penetração dos ideais iluministas, né, na colônia portuguesa, que esses ideais foram trazidos, né, pelos jovens que havia,
né, ido estudar na Europa, e lá eles conheceram o movimento iluminista e trouxeram esses ideais de liberdades, né, e de emancipação para o Brasil. Líderes aqui da elite da Inconfidência Mineira: o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os objetivos dos movimentos emancipacionistas: a proclamação da República, o fim do pacto colonial, o estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, criação de uma universidade, a bandeira com a inscrição Libertas, qual será também Liberdade ainda que tardia, a denunciada por Joaquim Silvério dos Reis. Os líderes então foram presos e degredados para a África, ou seja, foram expulsos para a África. Tiradentes é enforcado e esquartejado para servir como exemplo aqui, né, para os outros revoltosos. Em 1794 nós tivemos a Conjuração Carioca, né, que tinha como objetivo manifestações contrárias ao absolutismo, né, ao rei, ideais iluministas, sociedade literária, líderes presos e libertados a seguir por falta de provas, sociedade libertária é fechada. Depois, em 1798, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. As causas eram a extrema pobreza e desigualdade social, o objetivo a independência, república, liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis da abolição da escravidão, influência da Revolução Francesa, né, que era o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Os líderes eram João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Alfaiates e Mulatos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, soldados e mulatos, entre outros, todos pobres. Ampla participação popular e repressão interna aqui dos portugueses. Depois nós tivemos a Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817. As causas da Revolução Pernambucana foi a decadência econômica de Pernambuco, os altos impostos, a corte portuguesa no Rio de Janeiro e privilégios aos comerciantes portugueses. Rebeldes tomavam o poder por 2 meses, proclamação da República de Pernambuco, liberdade de expressão religiosa, abolição de impostos sobre gêneros básicos, a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, permanência da escravidão, repressão impiedosa da coroa instalada no Rio de Janeiro. E as revoltas aqui dos índios, né, em solo brasileiro, por causa, né, aqui da escravidão, os maus tratos e humilhações, né, eles defendiam o seu território, atritos permanentes com os portugueses. E aí nós tivemos então a Confederação dos Tamoios, né, que aconteceu de 1562 a 1567. A Conferência dos Tamoios aqui, né, foi uma revolta entre índios tupinambá, mas os franceses, versus os portugueses. A união das nações indígenas contra a escravidão, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro enfraquece os índios, Pai de Iberogue, firmada por padre jesuíta, disponibiliza os índios, e o massacre e a escravidão aqui das tribos litorâneas. Nós tivemos também contra a escravidão, maus tratos e humilhação, iniciativas individuais como fugas, suicídios, abortos, assassinato de senhores e feitores, sabotagem de máquinas, queimas de plantações, iniciativas coletivas como fugas e quilombos, aldeamentos de escravos fugidos, né, que foi o quilombo dos Palmares, né, criado em Alagoas e Pernambuco, entre os anos de 1629 e 1694, maior e mais duradouro entre os quilombos. Federação de Quilombos, né, o Zumbi, que foi o último líder aqui, né, do quilombo dos Palmares.
há aproximadamente 20 mil habitantes, destruído por ataques liderados por bandeirantes Domingos Jorge Velho. Em 1695 nós temos o assassinato de Zumbi, que inclusive foi criado, né, depois o Dia da Consciência Negra. E aí vocês vão terminar, né, com essa imagem aqui do Domingos Jorge Velho e aqui, né, do Quilombo dos Palmares. Então toda essa área de rosa aqui, né, foi o aldeamento aqui dos Palmares, né, do Quilombo dos Palmares. E aí, gente, eu termino então essa videoaula, deixando para vocês um abraço. Qualquer dúvida, vocês poderão me consultar das 7 às 11, de segunda a quinta-feira.